O nosso mundo atual não é o mundo que Deus quer que seja. Uma das razões que surpreenderá muitos é o facto de o nosso planeta, os seus governos e os seus povos estarem todos a viver sob o peso do domínio de Satanás. Desde o início da existência da humanidade até hoje, a história humana é o registro escrito do que significa viver sob o domínio do diabo. No entanto, esse domínio está a chegar ao fim e que diferença isso fará? Junte-se a nós no mundo de amanhã para mergulharmos na palavra de Deus e vermos o fim do domínio de Satanás. Bem-vindo ao mundo de amanhã, onde o ajudamos a compreender o seu mundo através das páginas da Bíblia. Já ouviste o velho hino protestante, "Este é o mundo de meu Pai"? O seu louvor poético ao mundo criado e natural que nos rodeia é belo. No entanto, quando olhamos de forma mais alargada, parece muito evidente que este mundo não é o mundo do nosso Pai. Está cheio de sofrimento, miséria, conflito e mágoa. Certamente não é o seu desejo para este belo lugar que ele criou ou para as pessoas que ele moldou à sua própria imagem. Isto porque o mundo à nossa volta está, de uma forma muito real, sob a autoridade e o controle de Satanás, o diabo. Pode ser difícil de acreditar. Talvez nunca o tenhas ouvido antes, mas garanto-te que, com base na própria palavra de Deus, é verdade. Mais uma vez, pode parecer estranho dizer que Satanás governa o mundo, talvez até um pouco exagerado, mas nós não queremos que você acredite apenas na nossa palavra. Não acredite apenas em nós, acredite na sua Bíblia. De fato, neste caso, podem acreditar na palavra de Jesus. Em João, capítulo 14 e versículo 30, lemos algo que Jesus disse aos seus discípulos quando a sua crucificação se aproximava. Já não falarei muito convosco, porque vem aí o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. O governante deste mundo de que Jesus falava era Satanás, o demônio, e chama-lhe isso em mais duas passagens, João 12 e versículo 31 e João 16 e versículo 11. Agora você pode se perguntar como isso se encaixa com outras afirmações na Bíblia. Por exemplo, em Mateus 28 e versículo 18, lemos o comentário de Jesus após a sua ressurreição. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Vemos a resposta a esta pergunta refletida na tentação de Jesus Cristo no início do seu ministério. Nessa altura, 3 anos e meio antes da sua crucificação, Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites, aproximando-se do seu Pai antes de iniciar o seu ministério. Nessa altura, Satanás apareceu ao Filho de Deus e tentou-o. E entre as tentações do demônio estava uma oferta de poder. Lemos sobre isso em Lucas 4, a partir do versículo 5. Então o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. E o diabo disse-lhe: Dar-te-ei toda esta autoridade e a sua glória, porque me foram entregues, e eu as dou a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus respondeu e disse-lhe: Para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. É claro que Jesus não mordeu o isco. Se o tivesse feito, não seria o nosso Salvador. Mas repara no que Jesus não disse. Ele não disse que Satanás estava a mentir sobre ter essa autoridade. Não disse que os reinos do mundo não tinham sido entregues ao demônio. Na verdade, os reinos do mundo foram dados a Satanás. Novamente, como Jesus disse, o diabo é o governante deste mundo. E por quê? Porque o governo das nações havia sido dado a Satanás, como ele diz a Jesus na passagem. Toda essa autoridade eu te darei, e a glória deles foi entregue a mim. Sim, Deus reina supremo em todas as coisas, mas para este tempo, nesta época, deu a Satanás uma certa autoridade e liberdade de ação. É por isso que, mesmo depois da ressurreição de Jesus, o apóstolo Paulo ainda se refere a Satanás como o Deus deste tempo. Você pode pensar, por que diabos Deus faria isso? Mas a história curta é que Satanás nem sempre foi Satanás. A responsabilidade pelo mundo tinha-lhe sido dada quando ele era o arcanjo Lúcifer, antes do seu pecado e da sua descida às trevas. No entanto, a humanidade teve a oportunidade de o substituir, de tomar as rédeas do mundo e de o voltar a alinhar com a vontade e o desejo de Deus.
Mas se leu o Gênesis 1 a 3, então já conhece a história. Dada a escolha entre seguir a liderança de Satanás ou a de Deus, entre desobedecer ao seu Criador e decidir o certo e o errado por si próprios, ou obedecer ao seu Criador e escolher a sua orientação em vez dos seus próprios desejos, neles escolheram seguir a liderança de Satanás. E, francamente, cada um de nós, em vários momentos das nossas vidas, fez exatamente a mesma escolha que Adão e Eva. Romanos 3 e o versículo 23 são claros. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Assim, Satanás permanece, como Cristo o chamou, o governante deste mundo. E quais têm sido os resultados de seguir a liderança do diabo? Tivemos milhares de anos, geração após geração, para descobrir como construir o mundo, decidindo o certo e o errado por nós mesmos, em vez de obedecer ao nosso Criador. O que é que conseguimos durante todo este tempo? Como é que é um mundo sob o domínio do diabo? Considere estes 4 factos. Primeiro, o nosso mundo está cheio de confusão. A humanidade tem milhares e milhares de religiões, filosofias, visões de mundo, ideologias e sistemas de crenças diferentes. O certo e o errado diferem de cultura para cultura, até mesmo de família para família e de pessoa para pessoa. De fato, hoje em dia, muitos acreditam que não há certo ou errado, que a vida é uma questão de saber o que se pode fazer, desde que ninguém nos apanhe. Em algumas das nossas sociedades mais avançadas cientificamente, a ignorância mais espantosa está a aumentar, onde até as questões mais básicas, como o que é uma família, o que é um homem ou uma mulher, o que é um rapaz ou uma rapariga, geram olhares de espanto e balbucios sem sentido. Estamos a tornar-nos simultaneamente a geração mais instruída e a mais estúpida da história da humanidade. E sob o domínio de Satanás, o nosso mundo é um mundo de guerra quase constante. John Arquila, professor de análise de defesa na Escola de Pós-Graduação Naval do Zeuaruá, escreveu sobre este facto no final de 22 para a revista Política Externa. Ao escreverem as suas lições de história no tumultuoso ano de 1968, Will e Ariel Durant observaram que, nos últimos 3.421 anos de história registrada, apenas 268 não viram guerra. Os 44 anos que se seguiram a esta observação não acrescentaram um único ano de paz a este escasso total. São menos de 8 anos de paz por cada século de história registrada. Claro que ele escreveu isso em 2012, há pouco mais de uma década. Como é que acham que nos temos saído desde então? Enquanto gravo este programa neste momento, Israel está em guerra em Gaza, a Rússia e a Ucrânia estão a trocar cadáveres a um ritmo espantoso e as nações de todo o mundo estão a armar-se como se vissem a Terceira Guerra Mundial a despontar no horizonte como um nascer do sol apocalíptico. E o nosso atual arsenal de armas não se compara a nada que a história alguma vez tenha visto, capaz de cumprir as condições do fim dos tempos que Jesus descreveu em Mateus 24 e 22, uma guerra em que nenhuma carne se salvaria, sem a intervenção do próprio Deus. A humanidade clama por paz, mas a verdade da nossa existência, sob o domínio de Satanás, tem correspondido consistentemente à declaração de Deus no capítulo 59 de Isaías. Os seus pés correm para o mal e apressam-se a derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, e há destruição e quebrantamento nos seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz, e não há justiça nos seus caminhos. Fizeram para si caminhos tortuosos. Quem seguir esse caminho não conhecerá a paz. Também sob o domínio do diabo, o nosso mundo é um mundo de fome e de carência. Sou abençoado por viver nos Estados Unidos, uma nação abençoada com riqueza e acesso quase embaraçoso à comida. Pelo menos por enquanto. Mas a minha vida não é a norma. No seu relatório sobre o estado da segurança alimentar e da nutrição para o ano de 2003, as Nações Unidas observaram que, após anos de declínio, a fome e a insegurança alimentar estão a aumentar. Mais de 700 milhões de pessoas em todo o mundo enfrentam a fome numa determinada altura do ano. Aproximadamente 1 em cada 11 seres humanos. A pobreza global também tem vindo a aumentar nos últimos anos. E quem não tem visto as crescentes ondas de sem-abrigo e de imigração ilegal, à medida que milhões de pessoas procuram fugir à agitação, ao perigo e à carência nos seus países de origem? Além disso,
O reinado do demônio como governante deste mundo deu-nos um mundo de doença e pestilência. A Covid-19 assustou as nações ocidentais, habituadas a sentir que a doença desenfreada fazia parte da vida dos outros países, não da sua. E de fato, a ameaça constante de doença e infecção é um modo de vida para muitas pessoas em muitos países do mundo. E nos países com riqueza suficiente para combater as doenças que assolam os países empobrecidos, o espectro das doenças da riqueza levanta a sua cabeça. Doenças cardiovasculares, diabetes, cancros, doenças relacionadas com a obesidade e doenças respiratórias, doenças sexualmente transmissíveis. No mundo de Satanás, parece que a humanidade está determinada a não ser saudável. Por mais que clamemos aos céus que queremos entender como a vida deve funcionar, que queremos paz, abundância e boa saúde, a humanidade prova, geração após geração, que não consegue alcançar essas coisas. Porque continuamos a procurar as nossas próprias maneiras, os nossos próprios caminhos, as nossas próprias ideias e valores, sem a autoridade de um Deus amoroso. Procuramos continuar a imaginar que podemos governar-nos a nós próprios da forma como queremos viver. E ao fazê-lo, continuamos a apoiar Satanás no seu trono como o governante deste mundo, tal como Jesus Cristo disse que ele era. De facto, o capítulo 6 do Apocalipse diz que cada uma destas condições, confusão ideológica e religiosa, guerra, fome e pestilência, acabará por atingir um clímax dramático no fim dos tempos, simbolizado pelos 4 cavaleiros do Apocalipse, que dominam a vida ou a morte de um quarto do mundo inteiro. Mas, meus amigos, há realmente boas notícias pela frente, porque embora 6 milênios de história humana tenham provado que a humanidade simplesmente não consegue resolver o problema do domínio de Satanás, Deus Todo-Poderoso pode resolver esse problema e vai fazê-lo. Está chegando o momento em que Deus, o Pai, enviará seu Filho Jesus Cristo a este mundo para acabar com o reinado do diabo neste planeta. Onde Adão não conseguiu permanecer fiel a Deus e não conseguiu substituir Satanás em seu trono, Jesus Cristo conseguiu. O Filho de Deus sem pecado ganhou o direito de reinar sobre este mundo para a glória do seu Pai e para o cumprimento do seu plano de salvação. Recorde-se que, no início do nosso programa, mencionamos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, disse, após a sua ressurreição, que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mas o momento em que ele vai agir com essa autoridade e assumir o controle dos reinos do mundo está mesmo à frente. Quando chegar, será a melhor notícia que a humanidade poderia esperar ouvir. Vamos ler sobre isso, começando em Apocalipse capítulo 11 e versículo 15. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos, que estavam sentados nos seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. Esse mesmo toque de trombeta, a última trombeta, anunciará também a ressurreição e a glorificação dos seus santos, que começarão o seu reinado ao lado dele. E a primeira ordem de trabalhos será a destruição dos exércitos reunidos do diabo e o banimento de Satanás por 1000 anos. Lemos sobre isso no Apocalipse, capítulo 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou-o durante 1000 anos, e lançou-o no abismo, e fechou-o, e pôs-lhe um selo, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se acabassem. Mas depois destas coisas, ele deve ser libertado por um pouco de tempo. Esse pouco tempo seria o foco de um programa completamente diferente. Para os propósitos de hoje, não podemos deixar de notar que no início do reinado de Jesus Cristo nesta terra, Satanás, o diabo e sua influência serão totalmente removidos deste mundo durante todo o período de 1000 anos. O seu domínio sobre esta terra terminará. O apóstolo João escreveu em 1 João 3, no versículo 8, para isso o Filho de Deus se manifestou
a fim de destruir as obras do diabo, e ele destruirá as obras do diabo. O mundo de hoje pode ser moldado pelo caráter do diabo, mas o mundo de amanhã será moldado pelo caráter de Jesus Cristo. E que diferença isso fará? Por exemplo, em vez de confusão, Cristo trará entendimento e conhecimento. O mundo saberá que existe um Deus. Saberão e acreditarão que Jesus Cristo é o seu Filho, e conhecerão o modo de vida para o qual fomos criados. De facto, vejam em Isaías 11, no versículo 9, que descreve o mundo durante o milênio sob Cristo. Lá diz: "Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar." Reparem nesta afirmação: "Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte." Isso porque a Bíblia diz que o governo de Jesus Cristo substituirá o nosso mundo de guerras por um mundo de verdadeira paz. Não uma paz construída com pretensões, baseada num equilíbrio delicado mas frágil de estoques nucleares ou tratados que são feitos numa geração, mas quebrados na seguinte, mas uma paz real, fundada nas leis de Deus e num modo de vida que se baseia em amar o próximo, em vez de o ver como um meio para conseguir o que se quer. No reinado milenar de Cristo, haverá paz entre as nações, sim, mas também paz entre as famílias e entre as pessoas. Ele mostrar-nos-á como viver em paz. E depois de experimentarem a alegria de viver num mundo governado pelas suas leis e modo de vida, Isaías 9:6 diz-nos que chamarão a Jesus Cristo o Príncipe da Paz. E nessa terra de paz haverá abundância para todos. A profecia contém uma bela imagem deste facto no capítulo 9 de Amós. Aí Deus fala de um mundo a transbordar de produtos. "Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o lavrador vencerá o segador e o pisador de uvas, o que semeia. Os montes gotejarão vinho doce, e todas as colinas correrão com ele." E, finalmente, num mundo onde o conhecimento de Deus permeia toda a vida, a paz e a segurança reinam e os alimentos não só são abundantes, mas são cultivados corretamente de acordo com a orientação divina e os princípios bíblicos. Também experimentaremos um mundo de saúde abundante. Com o fim do domínio de Satanás, as leis de Deus serão aplicadas, incluindo as muitas leis que ele estabeleceu para o bem do homem. Leis de agricultura, de higiene e de distinção entre o limpo e o impuro. Tal como fez durante o seu ministério há 2000 anos, mas numa escala muito maior, Jesus Cristo intervirá e curará os doentes. O profeta Isaías escreve sobre esse tempo vindouro no capítulo 35 do seu livro. "Então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então o coxo saltará como o cervo e a língua do mudo cantará. Porque a água brotará no deserto e as correntes no ermo." Em vez da confusão, da guerra, da fome e da doença do mundo atual, o mundo de amanhã será cheio de compreensão, paz, abundância e saúde abundante. Durante milênios, o homem tem lutado e falhado em transformar o mundo num paraíso à sua maneira. Seguindo o modelo de Satanás, o diabo que se recusou a fazer as coisas à maneira do seu Criador. Mas Jesus Cristo está a regressar, e quando o fizer, acabará com o domínio de Satanás e iniciará o seu próprio. Então, o homem experimentará finalmente o paraíso que sempre desejou, quando ele finalmente desistir para sempre da ideia de fazer as coisas à sua maneira e se submete-se total e completamente ao domínio do Filho de Deus. Hoje discutimos o facto de que a história trágica e a condição atual do nosso mundo se devem ao facto de refletir o caráter do seu verdadeiro governante, Satanás, o diabo, e o fruto do seu reinado é exatamente o que se poderia imaginar, resultando em milhares de anos de miséria, desgosto e sofrimento humano. Mas a boa notícia é que o domínio de Satanás está a chegar ao fim. Nos dias que estão à nossa frente, e não muito tarde, Jesus Cristo aparecerá nas nuvens, pronto para acabar com o reinado do diabo e inaugurar o reino de Deus.
substituindo todas as tristezas deste mundo por uma alegria e felicidade que só podem vir do Filho de Deus, que nos ama e que deseja que façamos parte da sua família para sempre. Não admira que Jesus tenha ensinado os seus discípulos a rezar: "Venha a nós o vosso reino". Mas há ainda melhores notícias. Essa notícia é que não é preciso esperar pelo regresso de Jesus Cristo para começar a pôr fim ao reinado de Satanás. Isso porque Deus, o Pai, está a chamar alguns, agora, nesta era, para começarem a tirar terreno ao diabo, submetendo-se ao reino de Jesus Cristo agora, em suas vidas agora e nas vidas de suas famílias agora. Em João 10, versículo 10, Jesus diz que ele veio para que aqueles que o seguem possam ter vida e tê-la em abundância. E Hebreus 6:5 fala daqueles que têm a oportunidade, hoje, antes do regresso de Cristo, de provar a boa palavra de Deus e os poderes da era vindoura. Não podes acabar com a confusão do mundo, mas podes começar a conhecer melhor o verdadeiro Deus das Escrituras. E não podes acabar com as guerras, independentemente de quem votares, mas podes encontrar uma paz que ultrapassa a compreensão na tua própria vida e nas tuas relações com os outros. E não podes alimentar todas as crianças famintas deste mundo, nem curar todas as pessoas que sofrem. Mas pode aprender a forma milagrosa de dar, em vez de receber, e conhecer aquele que supre todas as necessidades dos seus filhos. Pode acabar com o domínio do diabo na sua vida e começar a experimentar pessoalmente as bênçãos do reinado de Jesus Cristo. De facto, aqueles que estão dispostos a permitir que Cristo acabe com o domínio de Satanás nas suas próprias vidas no mundo de hoje, são os mesmos que ele usará para acabar com o domínio de Satanás sobre toda a humanidade no mundo de amanhã. Muito obrigado por assistir. Todos nós aqui no Mundo de Amanhã trabalhamos arduamente para vos ajudar a compreender o vosso mundo através das páginas da Bíblia. Se estiver interessado em algum dos nossos recursos de estudo gratuitos, pode ir a omundodeamanha.org ou clicar na ligação na descrição. E gostaríamos muito que nos desse um like e subscrevesse o canal. Muito obrigado por estarem a ver.